acolhidos pela paz reinante neste ambiente de preces, de instrução, da prática da caridade, que é a lei do amor, válida nos dois mundos, no mundo físico e no mundo espiritual. Protegidos, amparados, envolvidos na luz dos benfeitores que nos acompanham, favorecendo a elevação dos nossos pensamentos, colhendo da presença amiga desses irmãos a serenidade, princípios de saúde. É fácil desprender-nos das preocupações, da ansiedade e do medo, para assumir a condição de imortalidade que somos em essência, pela natureza a qual fomos criados em espírito, e projetando por meio de pensamentos nobres a nossa alma às esferas superiores, nós vamos conseguir entrar em conexão com todos aqueles que vibram na altura do bem, na altura do amor, da caridade, colher a inspiração dessas ondas, nesse oceano de ondas onde nos encontramos, para fortalecer a nossa fé, levantar o ânimo, a esperança e o otimismo. E no mais alto de todos, nós vamos encontrar Jesus, o nosso Mestre amado, o guia maior da humanidade, a quem nós queremos nesse instante pedir toda a proteção e o amparo. Que a sua presença, Senhor, se faça nessa casa, que como um sol de maior grandeza, as suas irradiações possa diluir, dissolver todo o mal e possa aquecer as almas de encarnados e desencarnados que nos acompanham. Tu és o amigo das nossas existências, o nosso divino pastor que vai à frente mostrando o caminho. É o médico das almas, é aquele que nos ensina a paciência e a resignação. E por meio de Ti, que é o governador do planeta Terra, nós reverenciamos a Deus, o Senhor da vida, que tantas oportunidades nos tem dado, e mais essa de estarmos com saúde e de retornarmos a esta casa, a esse templo, que tanta luz tem nos dado, a luz da verdade. E conhecendo um pouco mais da verdade, vamos nos libertando de todas as ilusões, das paixões, para que as virtudes se levantem e nos coloquem em outro patamar de compreensão de vida, e assim saibamos aproveitar melhor o tempo no espaço onde nós fomos colocados. Permita ao Senhor que os espíritos superiores aqui estejam, os nossos guias, os guias da nossa encarnação, os guias da nossa mediunidade. E se de alguma sorte algo tivermos para doar, que a nossa doação possa beneficiar a todos os que precisam, e também os desencarnados que aqui estão conosco para compartilhar mais essa noite de estudo. Somos gratos por tudo. Muito obrigado, que assim seja.
Boa noite a todos. Nós vamos dar continuidade ao estudo do Evangelho e nós vamos ler os versículos que Allan Kardec escolheu dos Evangelhos de Marcos e de Mateus para falar da reencarnação, e depois nós vamos fazer um comentário à luz da doutrina espírita. O capítulo é o capítulo 4 e ele diz assim: ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Quer dizer, ninguém pode usufruir. Quando ele fala reino de Deus, ele está falando não de um lugar, ele está falando de uma condição, de um estado da alma. Ninguém pode entrar num estado de plenitude, de felicidade real, duradoura, de paz permanente, se não nascer de novo. Aqui já no tema do capítulo nós estamos entendendo que ninguém consegue numa existência só, por mais longa que ela seja, algumas que estão se estendendo aí, vez ou outra a gente vê um bolinho, nos vídeos aí, 113 anos, 110 anos, por mais longo que possa parecer para nós, quando nós estamos aqui, encarnados, que o tempo parece que anda mais devagar do que no mundo espiritual, parece que está patinando, é muito pouco tempo para que um espírito possa adquirir as virtudes essenciais. Veja, se a gente pegar o Evangelho, só fizer essa atividade e ir grifando as virtudes que tem, olha quantas, sim, só para elencar algumas: paciência, resignação, perdão, humildade, afabilidade, doçura, e vai. Quem é que numa existência tão efêmera, a palavra é efêmera, é passageira, tão rápido, quando a gente olha, por exemplo, 40 anos para frente que nós temos que viver, parece que vai demorar muito, mas quando a gente olha 40 anos que nós já vivemos, parece que passou um segundo, em um segundo, não é verdade? Quem consegue completar esse estado de perfeição numa existência só? Se nós todos fôssemos, todos, da humanidade toda, inclusive aqueles que já passaram por aqui, fosse julgado por uma existência só, provavelmente ninguém estaria nesse reino dos céus. Quem estaria no reino dos céus? Por uma existência só, Tão poucos conseguiram alcançar esse estado que a tradição terrena os chamam de santo, aqueles que assim procederam. E santo, a palavra santo significa aquilo que é reservado para Deus. São pessoas que viveram integralmente, cumprindo as leis divinas, a vontade de Deus. Mas nós, através do estudo que nós fazemos da doutrina espírita, sabemos que mesmo tiveram algumas dezenas, centenas de encarnações passadas. Então vamos ver, porque o pessoal fala que na Bíblia não tem alusão, não tem citação à reencarnação. Kardec coloca, com um propósito, com uma intenção aqui no capítulo 4, esses versículos que estão na Bíblia, no Novo Testamento, nos Evangelhos de Mateus e no Evangelho de Marcos, para mostrar que eles abordaram sim o tema da reencarnação. Vamos logo no início do estudo, vamos retomar dizendo que toda vez que nós vamos estudar a religião, nós temos que contextualizar. Por isso que a gente é repetitivo a dizer que aqui, quando foi vivenciado, experimentado esse ensinamento, já se passam 2 milênios, 2000 anos. Então a humanidade que estava ali, ela não tinha a mesma compreensão que a humanidade de hoje. Vocês viram o lançamento da nave espacial? Que coisa maravilhosa, Cheguei até a colocar lá no status do meu Facebook, achei fantástico. Olha a era que nós estamos vivendo, olha a era que eles viviam, Andavam em cima de um jumentinho no deserto, e nós estamos mandando a tripulação para a base espacial, e não é a primeira vez, só que com uma sofisticação tecnológica
uma coisa maravilhosa, porque antes eles lançavam e tinha que vencer a barreira do som. Às vezes no lançamento já havia a explosão, morria toda a tripulação. Depois avançaram, aí tem 3 módulos a nave espacial. A de cima é a nave onde está a tripulação, e os outros são os propulsores que dão impulso para lançar eles. Então lançava, a primeira parte caía no mar, era descartada, né? Depois soltava, liberava a segunda parte, ficava a nave. Nesse lançamento perfeito, nós pudemos acompanhar pela gravação, a primeira parte que lança eles para cima ainda retorna, eles gravaram, né? Retorna para a base, não é mais expelido, expurgado no mar. E a tripulação vai lá para o espaço, fazendo cumprir todas as profecias, que nesses tempos nós teríamos coisas difíceis, sim, mas nós também estaríamos já abrindo a janela para um novo mundo que vai trazer para quem continuar na terra um conforto espiritual também, porque na medida que vai avançando a ciência, ela vai diminuindo as misérias, as dores, né? O sofrimento, as doenças, e nós teremos então um planeta maravilhoso. Só para falar que olha onde nós estamos vivendo agora. Nós temos aparelhos, robôs, do diâmetro, do tamanho do nano é microscópico, que é projetado dentro do nosso corpo, tira um monte de fotos na endoscopia, já não é uma endoscopia mais invasiva, adentra as nossas células, né? Então nós estamos vivendo num momento muito diferente do que eles estavam vivendo ali, porque eram pessoas que trabalhavam na lavoura, eram camponeses, eram pescadores, eram donos de casa, e num conhecimento de 2000 anos atrás. Aqui é uma abordagem inicial que Jesus começa, deixa registrado, para que a humanidade, nas suas experiências futuras, viesse a completar esse conhecimento, e o Espiritismo hoje traz ele de uma forma bem clara, bem facilitada, para que todos possam compreender. Então Kardec separa esses versículos. Jesus, tendo vindo para os lados de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos e lhes disse: que dizem os homens quanto ao Filho do Homem? Quem diz que eu sou? Eles lhes responderam: alguns dizem que sois João Batista, outros Elias, outros Jeremias ou algum dos profetas. Jesus lhe disse: e vós outros, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro, tomando a palavra, lhe disse: vós sois o Cristo, o Filho de Deus vivo. Jesus lhe respondeu: sois bem-aventurado, Simão, filho de Jonas, porque não foi nem a carne, nem o sangue que vos revelaram isso, mas meu Pai que estás nos céus. São Mateus, capítulo 16, versículos de 13 a 17, e em São Marcos, capítulo 8, versículos de 27 a 30. Vamos entender essa conversa aqui de Jesus com os apóstolos dele. Na linguagem evangélica tem uma diferença entre apóstolo e discípulo. Os apóstolos também são os discípulos, né? No caso aqui, nós estamos colocando a mensagem de Jesus, Jesus o Cristo, por isso que é a mensagem cristã, e então ele é o mestre, e os discípulos é todos aqueles que procuram entender a mensagem dele e vivenciar. Já os apóstolos, eles têm um degrau de compromisso, de tarefa mais elevado, porque a palavra apóstolo, ela significa continuador. Então Jesus escolhe um grupo de homens para quando ele desencarnasse na crucificação, eles pudessem continuar a missão dele. E aqui ele está conversando intimamente, não é no público, não é? É aqui no centro, não tem uma tribuna. Tribuna a gente fala para o público, mas quando a gente precisa de uma conversa que talvez não é todo mundo que vai entender, a gente conversa no reservado, no particular. E essa conversa aqui é uma conversa particular. Ele não está no monte, pode perceber que em alguns
ensinamentos, algumas parábolas ou algumas passagens de Jesus, ele estava no monte, procurava sempre um lugar onde ele tivesse que todos ao redor, porque a multidão ela sempre ia se aproximando e pudesse enxergá-lo. A gente fala que se Jesus tivesse vivido agora, ele ia usar também o microfone, a televisão, a internet, os meios de divulgação. Ali naquele momento que ele tinha um caixote para subir um monte, para se destacar. Às vezes ele estava na praia, e na praia todo mundo está no mesmo plano, né? No mesmo extrato. Então o que ele fazia para poder as pessoas vê-lo? Entrava num barquinho, afastava só um pouquinho da praia, aí todo mundo podia ver, ele falava, ele ensinava. Aqui não, aqui ele só está com os apóstolos, ele está querendo aferir, saber dos apóstolos, depois de um tempo de trabalho dele, de ensinamento, de curas, os chamados prodígios, milagres, que eram os sinais que os hebreus estavam esperando na vinda do Messias, na vinda do Cristo. O que o povão estava falando? Qual era a percepção que eles estavam tendo de tudo isso? Aí um fala, uns falam que você é João Batista, outros falam que era Jeremias. Gente, Jeremias está nas escrituras antigas, séculos e séculos antes da vinda de Jesus. Veja bem, se eles já não estão falando da encarnação, não é verdade? Porque que dizem o povo que eu sou? Quem que eles falam que eu sou? Diz que é João Batista, diz que é Jeremias. Jeremias é muito antigo, muito anterior a Jesus. Outros dizem que é qualquer um dos profetas que já viveram. Daí a gente já percebe que o povo, mesmo o povo hebreu, né, e aqui o povo judeu, mesmo lá há muito tempo atrás, eles já tinham uma noção da encarnação. Não tinham inteligência suficiente, nem conhecimento como nós temos agora, para entender. Mal eles sabiam da existência do Espírito. Até hoje é difícil a gente falar, não é? Quando a gente vai falar do Espírito, a gente tem que desenhar, criar alguma analogia, alguma comparação com alguma coisa, porque tudo aquilo que a gente não pode pegar, não está no concreto, e enxergar com os olhos físicos, é difícil a compreensão. Então eles tinham uma vaga noção da existência da alma, de como essa alma se ligava com o corpo, mas eles já sabiam, já tinham essa aceitação da reencarnação, com o nome de ressurreição em alguns momentos. Mas nesse estudo nós vamos ver que há uma diferença entre ressurreição e reencarnação. A ressurreição seria a volta de um espírito, né, de uma alma, para um corpo que já morreu. Isso a ciência hoje ela mostra com a claridade solar que não é possível, porque os órgãos tendo falido, tendo morrido, não tem mais como a alma levantar o corpo, coordenar o corpo, né? Lá em A Gênese, no livro A Gênese, eu não posso pegar ele aqui porque ele está sendo o pezinho do celular que quebrou o meu suporte. Se eu puxar ele vai desabar. Mas no livro A Gênese, pega, gente, não precisa ler o livro inteiro. Eu sei que às vezes para ler esses livros sozinho é enfadonho, mas já demos uma dica segunda-feira passada, lembra? Falamos, o livro Céu e Inferno, que tem muita gente que corre dele porque a primeira parte ela é teórica, ela é maçante, né, para algumas pessoas. Pega a segunda parte dele, não tem importância, é como se fossem 2 livros, que é das cartas, dos exemplos, né? Aqui é a mesma coisa, a Gênesis, a primeira parte, eu reconheço, ela é um livro de estudo, a gente tem que estudar junto, né? Trocar ideias, às vezes tem que pegar enciclopédia, dicionário, ok. Mas a parte final é muito simples, vai explicar os chamados milagres que Jesus realizou, e na verdade, para a revelação espírita não existe milagre, porque milagre tinha que ser alguma coisa fora da natureza, e para o espiritismo não tem nada fora da natureza, porque tudo é obra, criação e permissão de Deus. E se é obra, criação e permissão de Deus, está na natureza, porque a natureza é a manifestação de Deus. Como Deus é perfeito, a natureza também manifesta essa perfeição, porque Deus é a causa e a natureza é a consequência, é o efeito disso. Então lá ele vai falar
da chamada ressurreição. Pega 3 exemplos, Allan Kardec, e explica usando os princípios da doutrina. Que princípio seria esse? A existência do perispírito. Todo mundo sabe o que é perispírito? Perispírito é o corpo da alma, né? A alma é envolvida por um fluido, uma energia, uma atmosfera. O perispírito é para o desencarnado que o corpo físico aqui, o corpo de ossos, carne, é para nós. O conhecimento do perispírito trazido pela doutrina espírita e o conhecimento do fluido, das energias. Então, usando esses 2 princípios, fluido, energia, e perispírito, a realidade da existência de um corpo perispiritual ou um corpo espiritual, aí então Kardec vai explicar. Pegou 3 ressurreição para mostrar que na verdade não existe essa história de que um espírito, tendo se desligado do corpo, o corpo morrido, né? O espírito pudesse voltar a fazer esse corpo ter vida. O primeiro caso é da filha do chefe do templo, o chefe da sinagoga, que era a igreja, seria como uma igreja dos judeus, né? Jairo era o chefe do templo. E Jesus chega ali naquela cidade onde morava Jairo, e ele estava apavorado, porque ele tinha uma filha de 12 anos que estava agonizando. E ele chega a Jesus e fala: mestre, coloca a mão na minha filha, porque ela está morrendo. Aí quando eles chegam na casa onde a menina estava, no leito, estava uma choradeira só. Agora parece que está disciplinando um pouquinho os velórios, né? Há 2000 anos ele chorava e gritava, mas não precisa recuar muito no tempo não. Quando eu era criança, eu ia nos velórios, meu Deus do céu, o povo gritava, esperneava, como se aquilo pudesse, né? Aquela comoção, aquele choque emocional pudesse reverter uma coisa da natureza. Nascer, já falava Allan Kardec, nascer, viver, aprender, evoluir, morrer e voltar a nascer em outro corpo, é a lei, ninguém muda isso, né? E aí Jesus só pediu para todo mundo parar de chorar. O que é isso? Por que vocês estão chorando e gritando desse jeito? A menina nem morta tá, ela está dormindo. E aí afastou todo mundo que estava perturbado, agitado, e só permitiu que 3 dos apóstolos dele, né? 3 que são Pedro, Tiago e João. E aí, com o pai e a mãe, pegou o pai e a mãe pelas mãos e entrou na cama onde a menina estava. Ela estava já sem sentido nenhum, ela não respirava, o coração não batia, estava rígido já o corpo dela, mas ela não estava desencarnada, porque uma vez que os laços fluídicos que prende o perispírito ao corpo, e quando nós estamos encarnados, chamado vivo, cada célula do corpo perispiritual, ela está mergulhada, envolvendo a célula do corpo físico. São como se fossem fiozinhos penetrando, né? E expandindo, envolvendo todo o nosso ser. Quando todos esses laços, esses fiozinhos, eles se romperam, é a desencarnação. E aí não tem mais retorno. Se essa menina, como fala as escrituras, né? No Novo Testamento, ela ressuscitou, é porque ainda existia fios, laços que prendia o perispírito ao corpo. Ao Jesus, com a sua dupla vista, já tinha visto que o espírito estava ligado ainda àquele corpo, e com o poder fluídico que ele tinha, e com a autoridade mental, moral de Jesus, ele olha para a menina e diz: Talita cumi, fala em hebraico, em aramaico, a língua mais antiga do que o hebraico ainda, aramaico, que significa minha filha. Ele fala para a menina, para o espírito dela: minha filha, levanta e vem até mim, eu te ordeno, ou então eu é que te comando. E aí o espírito da menina, que estava ligado ainda por fios, laços fluídicos, volta ao corpo,
e ela levanta, abre os olhos, vai retomando o sentido devagar e se coloca de pé, para o espanto de todos, porque ela tinha só 12 anos de idade. A outra situação foi a situação que Jesus entra numa cidade. Antes eles colocavam, quem não tinha muita condição, eles colocavam o corpo de quem morreu num lençol, e vinha dois, com uma madeira, um segurando uma ponta, outro segurando o outro. E Jesus de longe viu aquilo lá. Ia dois homens carregando um corpo num lençol, na cidade de Naim, e a mãe, que era uma viúva, atrás, triste. E Jesus se compadeceu da mulher. Sabe por que ele se compadeceu da mulher? Porque naquela época a mulher não tinha meios de se sustentar. Se ela ficasse viúva e ela não tivesse filhos para trabalhar, e aquela mulher era viúva, e aquele menino, aquele moço, era o último filho dela, ela provavelmente viraria uma mendiga. Jesus então olhou para aquele corpo e olhou o espírito ainda ligado por fios fluídicos e sentiu compaixão da mãe, da viúva. Por isso que na história fala ressurreição do filho da viúva de Naim. Tem gente que pensa que Naim era o esposo dela. Naim era a cidade onde eles viviam. Você sabe por que acontecia isso daí? Porque é o que está acontecendo agora. Vocês não estão vendo que estão colocando gente no saco, vivo? A pessoa está viva ainda, põe ela dentro de um saco, depois ela se mexe, a família vai ver, ela está se mexendo, porque eles tinham muita pressa para enterrar. Morria, eles tinham pressa para enterrar, eles enterravam imediatamente naquela época. E tem situações, que é uma situação de síncope, chamada também de catalepsia, ou em alguns níveis de letargia, em que o corpo pode parar de trabalhar, o coração pode parar de trabalhar, parar de respirar, gelar o corpo, enrijecer, quer dizer, todos os sentidos adormecer, e a pessoa ainda não morreu. Por isso a necessidade de fazer os testes, os médicos têm que fazer bem feito, com perícia, os testes de reflexo. Eles pegam assim um dedo, dão uns apertão aqui na caixa torácica, para ver se tem reação, olha as pupilas direitinho, analisa com calma, e nós temos um velório, uma quantidade de tempo para guardar tudo isso, para dar o óbito. Como eles não faziam isso, tem tipo de catalepsia que dura até 8 dias, e depois de 8 dias a pessoa pode voltar. Então aquele homem não estava morto. Aí Jesus toca no lençol dele e mais uma vez: levanta-te, eu te ordeno. E o moço levanta do caixão, que não era um caixão, era um lençol. E o terceiro caso era de Lázaro. Lázaro era muito amigo de Jesus. Quem tem essa afinidade com o Evangelho vai ver muitas vezes ele se hospedava na casa de Lázaro. A Marta e a Maria, irmão de Lázaro, ficava ao redor de Jesus, sempre ouvindo os ensinamentos. Eles eram muito amigos. E Lázaro tinha sido enterrado já há uns 4 dias. Só que o enterro ali era assim, era uma pedra, eles puxavam uma pedra, tinha um buraco na caverna ali, uma gruta. Aí eles punham o corpo em cima de uma rocha e passavam um lençol e empurravam a pedra. Jesus tinha ido para outras bandas. Na hora que ele vem, a irmã fala: Jesus, meu irmão morreu, Lázaro morreu, agora é tarde, o corpo está até em decomposição, está cheirando. E mais uma vez, com a dupla vista, com o poder de visão, Jesus percebeu que Lázaro não tinha morrido. Esses casos são os casos de ressurreição, que é diferente de reencarnação. Nós vamos ver já a questão da reencarnação. E aí, mais uma vez, ele pede para afastar a pedra e chama Lázaro. E Lázaro responde e volta a andar. Ele estava 4 dias lá, mas ele podia ter ficado até 8, porque essa é a característica da doença. Nenhum desses casos foram ressuscitados como o povo imagina. Porque o povo imagina que eles estavam mortos
e que Jesus, com poder milagroso, fez eles voltarem. Não, se eles tivessem morto, nem Jesus poderia fazer eles retornarem, porque seria uma quebra da lei, e a lei divina, ela não tem essa flexibilidade, né? Ele mesmo tinha dito em outra oportunidade: eu não vim aqui para derrubar as leis, eu não vim para desautorizar as leis. Eram situações em que eles não estavam mortos, desencarnados, e eles retornaram, os espíritos retornaram a ter o controle, a coordenação dos seus órgãos. Mas o que o pessoal chama de ressurreição, na realidade, ela é a reencarnação. A reencarnação, o conhecimento dela é tão antigo na Terra. Veja, os hindus, mais de 4.000 anos de civilização, abordam o tema de reencarnação de uma forma bem tranquila. Os tibetanos também, né, na Ásia, também abordam o tema da reencarnação. O ensinamento da reencarnação, ela foi tirado do Ocidente pela Igreja Romana, mas é de conhecimento também dos estudiosos que até um determinado século, uns 300 anos depois da morte de Cristo, mesmo a Igreja Romana ensinava a reencarnação. A reencarnação, reconhecer ela não é qualquer coisa. Não é qualquer coisa, tanto que os espíritos que vieram edificar a doutrina, eles disseram: a doutrina espírita não tem dogma, não tem nenhum dogma. O que seria dogma? Não tem nada na doutrina espírita que se fala para os seus seguidores: você tem que acreditar nisso porque você tem que acreditar. Dogma é isso, é a crença que dispensa a razão, o raciocínio, a prova. Não é a orientação da doutrina espírita. A orientação da doutrina espírita é para submeter tudo ao crivo da razão, do raciocínio. E Kardec era tão seguro em tudo que os espíritos revelaram na doutrina, que ele disse: o dia que a ciência comprovar, mas comprovar mesmo, toda a comunidade científica, que algum ponto da doutrina espírita não está de acordo com a lei natural, abandona aquele ensinamento da doutrina espírita e segue da ciência. Até agora, nós estamos em 2020, não há nada que a ciência conseguiu provar, né? A pessoa fala assim: mas também tem coisa que vocês não conseguem provar. Mas a ciência também não consegue provar que não